Aí é estrangeiro, não é brasileiro, é diferente. Secretário de Estado de São Paulo, da Bahia. Aí pode, só não deve. Pois é, eu também acho que não deva. Não veio nada do outorga hoje, filho. Então pergunta ali, pergunta para... Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu. Cumprimentando os senhores vereadores presentes, munícipes que nos dão a honra da presença, senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM, e registramos aqui a presença do prefeito municipal José Castelo de Champs, a quem convidamos para fazer parte da mesa. Nega, pega uma cadeira lá, por favor. O Braja, o coisa foi buscar. Não, vai, tem. Tô aqui. Nega. Uma água pro prefeito também. Assim sendo, dando sequência à 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, convidamos Lédio Gerard para a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, internauta e ouvinte da Rádio Biguaçu FM. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Obrigado. Ainda com o nosso primeiro secretário, nós passaremos a leitura da ata da sessão anterior. Tá, depois você está... Sessão ordinária número 29 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 23 de maio de 2011. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador José Braz da Silveira a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos. Ofício GPDL 240/2011, informando do recebimento do ofício número 216/2011. Convite da Câmara Mirim de Biguaçu, convido os nobres vereadores para participar da 9ª sessão ordinária e eleição da nova mesa diretora, que será realizada no dia 25 de maio de 2011, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal.
Projeto de proposta à emenda à lei orgânica do município 002/2011, suprime a expressão residente no município da redação do artigo 114 da lei orgânica do município de Biguaçu e da outras providências. Projeto de lei complementar número 05/2011, que altera a lei complementar número 30/2010 e da outras providências. Projeto de lei número 44/2011 do Executivo, que altera a denominação e a composição do COMEN, Conselho Municipal de Entorpecente, e da outras providências. Projeto de lei 49/2011 do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao senhor Alceu Valtric e da outras providências. Projeto de lei número 50/2011 do Executivo, que autoriza a transferência de recursos da Sociedade de Amigos Pordianos e da outras providências. Projeto de lei número 24/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, que declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação Especializado em Independência Química e da outras providências. Indicação número 278/2011 do senhor presidente Luiz Roberto Seubach, solicitando ao Executivo Municipal auxílio financeiro a senhora Lidiane de Lima Pereira. Indicação número 279/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a construção de bicicletário na Praça Soldado Sérgio de Oliveira. Indicação número 280/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a instalação de cortina nos ônibus. Indicação número 281/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal o calçamento da rua Santa Regina Mariano. Indicação número 282/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a doação de área institucional para a Associação de Moradores do Jardim São Miguel. Indicação número 283/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a instalação de abrigo de passageiros na Praia do João Rosa. Indicação número 286/2011 do vereador Naceto Tomás de Souza, solicitando ao Executivo Municipal providências relacionadas à drenagem. Indicação número 287/2011 do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando ao Executivo Municipal a colocação de parada de ônibus na rua Coronel Teixeira Oliveira. Indicação número 288/2011 do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando ao Executivo Municipal que caminhe aos servidores ficha cadastral para fim de apurar aos respectivos não se enquadrarem na lei ficha limpa municipal. Indicação número 289/2011 do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando ao Executivo Municipal a ampliação da cobertura de parada de ônibus na rua Getúlio Vargas. Indicação número 290/2011 do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando ao Executivo Municipal a implantação de cobertura em frente à Igreja Matriz. Indicação número 291/2011 do vereador Naceto Tomás de Souza, solicitando ao Executivo Municipal a implantação de placas proibido estacionar após a Avenida Marcondes de Matos. Indicação número 292/2011 do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando ao Executivo Municipal ônibus para locomover o time de futebol. Indicação número 293/2011 do vereador Vilmar Sogituta de Souza, solicitando ao senhor presidente Luiz Roberto Fibach a convocação do secretário regional. Denúncia do senhor Ismael da Silva Amaral contra o vereador Lério Guerratti. Após a leitura da denúncia, o senhor presidente, conforme o orgânico, colocou em deliberação plenária se aceitavam a denúncia. Em manifestação, manifestou-se o vereador Lério Guerratti, dizendo que os vereadores têm o dever de investigar os fatos e futuramente trará prova de sua inocência. Não havendo mais expressões e manifestações, o senhor presidente colocou em deliberação no plenário a denúncia que foi aceita pela maioria dos presentes. Posteriormente, instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída por 3 vereadores, eleita através de sorteio. Salete Orlandina Cardoso, Naceto Tomás de Souza e Wilson Norberto Alves. No expediente usar a palavra os seguintes vereadores: Manuel Zé de Andrade, André Clementino da Silva, Vilmar Sogituta de Souza, Wilson Norberto Alves, José Braz da Silveira,
Salete Olina Cardoso, Nacé Tomás de Souza. Não havendo mais escrito para as falações dos expedientes, passamos ao intervalo regimental. Na ordem do dia, for deliberado os seguintes documentos. Projeto de Lei número 33/2011, Executivo que concede auxílio financeiro à senhora Rejane Elisa Lucas Espíndola e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Emenda aditiva, supressiva e modificativa ao projeto de Lei número 100/2010, que suprime o artigo 2º da Lei 788/2003, parágrafo 1º e parágrafo 2º, discutida e retirada de pauta para deliberada na próxima sessão. Projeto de Lei número 100/2010 do Executivo. Senhor Presidente, gostaria que mandasse fechar as portas lá, porque não dá para prosseguir a leitura, por favor. Projeto de Lei número 33/2011 do Executivo que concede auxílio financeiro à senhora Rejane Elisa Lucas Espíndola e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Emenda aditiva, supressiva e modificativa ao projeto de Lei número 100/2010, que suprime o artigo 2º da Lei 788/93, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, discutido e retirada de pauta para ser deliberado na próxima sessão. Projeto de Lei número 100/2010 do Executivo que dá nova redação e inclui dispositivo à Lei Municipal número 788, de 17 de agosto de 1993 e da outras providências, discutido e retirado de pauta para ser deliberado na próxima sessão. Projeto de Resolução número 06/2011, que anula e suplementa a dotação no orçamento fiscal vigente e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de Lei número 16/2011 do vereador Wilson Bertals, que denomina Via Pública Servidão Pedro Antônio Manes e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de Lei número 17/2011 do vereador Manuel Pereira, que denomina Via Pública Servidão Adão dos Santos Chaves e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de Lei número 18/2011, da vereadora Salete Olina Cardoso, que denomina Praça João Cardoso Filho e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Não havendo mais matéria a ser liberada, nem inscrito para as explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser deliberada na próxima sessão. Projetos de Leis número 26, 33, 38, 40, 44 e 45/2011, Executivo, em primeira votação. Projetos de Leis número 16, 17 e 18/2011 do Legislativo, em segunda votação. Projeto de Lei número 100/2010 do Executivo, em segunda votação. Agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de 2011, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Bertoldo, primeiro secretário, lavei a... Agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de maio de 2011, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, lavei a presente ata, que após vir discutida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada. Vê se tu queres. A ata nós não a declaramos aprovada ainda, porquanto aqui no sorteio realizado para a comissão, aliás, a comissão aqui também está errada, vereador, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, não é? É uma comissão processante. Então nós mandaremos, nós solicitaremos à secretaria que faça as devidas correções, e em seguida nós a colocaremos em votação novamente.
Tem coisa que tem que ser lida lá? Tem alguma coisa para ser lida lá? Vamos ver se todo mundo assinar. Na sequência, ainda com o nosso primeiro secretário, passaremos às leituras das matérias que chegaram à nossa secretaria e constam da ordem do dia, com o Wilson Norberto Alves. Liga de Futebol da Comarca de Biguaçu. Biguaçu, dia 23 de maio de 2011, ofício 084/2011. E o senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Biguaçu. Cumprimentando cordialmente, vimos convidar a Vossa Senhoria e demais edis para participar da abertura do 20º Campeonato Municipal da Licob do ano 2011. Dia 27 de maio, sexta-feira, 20h30. Estádio Acácio Zênio da Silva Bach. Programação 20h30, recepção das autoridades e convidados. 20h35, entrada de representantes de todas as equipes. 20h45, mensagem autorizada e convidados. 20h50, execução do hino nacional brasileiro. 20h55, juramento dos atletas. 21h, início do jogo de abertura entre BAC e Amazonas. Se há de contar com a honra de presença de Vossa Senhoria, agradeço cesamente. João José de Andrade, presidente. Secretário, eu pediria só um momento para registrar também a presença do nosso vice-prefeito, Ramon Vollinger, e convidá-lo para que faça parte da mesa, por favor. Muito obrigado, secretário. Câmara Municipal de Biguaçu, relação das transferências recebidas e pagamentos efetuados, abril de 2011. Transferências recebidas, saldo anterior, 494.545,59 centavos. Repasse do 10º, R$225.600. Repasse a caução da sede, R$100.000. Rendimento de aplicação, R$1.603,72. Total das transferências recebidas, R$851.749,31 centavos. Pagamentos efetuados. Ordem de pagamentos, R$339.249,53 centavos. Despesa extra-orçamentária, R$47.283,23 centavos. Total de pagamentos efetuados, R$386.532,76 centavos. Superávit financeiro, R$465.266,55 centavos. Carlos Eduardo Airoso, contador. Luiz Roberto Felbach, presidente. Esse ofício aí é remetido pela contabilidade da Casa para cumprir o que diz o regimento interno. Poder Legislativo, projeto-lei número 26/2011, dispõe sobre a proibição nos limites territoriais do município de Biguaçu a permissão de alvará de funcionamento aos circos e similares que utilizem em seu espetáculo circense animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos e da outras providências. Autor, vereador Luiz Roberto Felbach, presidente. Eu explicarei oportunamente para todos os senhores vereadores. É para que se evite a prática que tem comumente acontecido de que circos tragam para todas as cidades animais e que sejam maltratados. Isso evitaria, a prefeitura não dando o alvará, não permitiria que nós aqui tivéssemos essa prática. Tucano pode. Secretaria da Fazenda, ofício número 21/2011, Biguaçu, dia 24 de 2011. Vimos o senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara Municipal de Biguaçu. Senhor presidente, em atendimento ao disposto do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, comitante com o artigo 5º, inciso 1º da Lei Federal número 10.028/2000, estou encaminhando a Vossa Excelência para recebimento e acompanhamento e fiscalização por esse poder, cópia dos relatórios da gestão fiscal e os dados de informação e de execução fiscal do primeiro quadrimestre de 2011. Lissandra Correia, secretária da Fazenda.
Indicação número 294/2011. Doação de terreno. Autor Wilson Bertolves. Vereador informado no sistema de regimento interno, essa casa solicitar a Vossa Excelência a doação ou autorização para uso de um terreno para a construção de centro de recuperação e expressão de dependentes químicos no município de Biguaçu. Se possível, na referida área está localizada a proximidade da Univale, Repan, APAI, Posto de Polícia e outros. Sala de sessões, dia 24 de 2011, Wilson Bertoldes, vereador. Nós agradecemos. Nós agradecemos a participação do vereador Wilson Norberto Alves e gostaríamos de aproveitar aqui a presença do prefeito e vice-prefeito a respeito do ofício 21/2011, do dia de hoje, 24 de maio, que encaminha à Câmara para conhecimento dados sobre a execução fiscal do primeiro quadrimestre de 2011, que ficou marcado, é a audiência, né? É a audiência que ficou marcado para dia 9, foi para dia 9, que ficou encaminhado, que não diz. 9, o vereador 9 que dia? 9 de junho. Quinta-feira. Então está perfeito o horário, que eu pensei que fosse cair num dia em que tivesse sessão, aí essa audiência marcada para as 17 horas ficaria comprometida, porque as sessões estão começando às 18 horas. Dessa forma, como não temos inscrito hoje para o horário das manifestações parlamentares, eu solicito ao plenário da possibilidade de que seja concedido ao prefeito José Castelo de Champos a oportunidade de trazer uma mensagem à Câmara. Aprovado. Senhor presidente, prefeito, pois não. eu gostaria que fosse extensa essa oportunidade ao nosso vice-prefeito também. Ter essa oportunidade, que é uma oportunidade muito especial. Não havendo. Obrigado. Não havendo. Vice-prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que nos assistem, nosso secretário de obras, José. Apenas cumprimentar, acho que vou deixar que o prefeito Castelo represente aí o Poder Executivo, só agradecer mais uma vez a acolhida, sempre muito fraternal, aqui na casa onde eu já frequentei por 8 anos. E demais era isso, só parabenizar pelo trabalho atuante da Câmara e agradecer realmente mais uma vez a acolhida de todos, principalmente do vereador Maneca, né, que é meu amigo aí já de longa data. Obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a sua participação. Antes da participação do prefeito municipal, eu gostaria só de comunicar que foi feita aqui a modificação na ata lida, onde constava a comissão parlamentar de inquérito, ficou como instituída a comissão processante, e onde constava o nome do vereador José Braz da Silveira, foi modificado para Wilson Norberto Alves. Portanto, estando correto de acordo com aquilo que aconteceu no dia de ontem. De modo que eu submeto novamente a discussão, não tendo quem queira discuti-la, nós submetemos a apreciação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Prefeito José Castelo de Champos. Presidente, agradecer a oportunidade, cumprimentar a mesa, também o primeiro secretário Wilson, segundo secretário Tuta, cumprimentar todos os nossos vereadores, vereador Braz, vereadora Salete, Bilico, Lédio, Assete, André, Maneca, e os que nos assistem também via internet, cumprimentar nossos gestores, quem faz presente na plateia de hoje. Nós estamos vivendo ainda o aniversário do município de Biguaçu até 30 de maio. E nesse mês, presidente, nós tivemos várias
comemorações já, como todos têm assistido, né? Através das festividades na praça, no CTG Cela de Prata, mesmo em sessão solene da Câmara e tantas outras. E pudemos realmente deixar uma mensagem de otimismo, né, nesse aniversário do município, de obras que tanto custaram ser inauguradas, que agora podemos estar inaugurando, e também obras que estamos lançando para os próximos meses para serem concluídas no município de Biguaçu. Então eu quero deixar uma mensagem de otimismo, de um bom momento, né, do município de Biguaçu, e após a sessão nós ainda vamos ter uma conversa muito importante, eu e o presidente, né, que eu tenho certeza também que será um passo mais interessante ainda entre o Executivo e o Legislativo. Então, com essa mensagem, quero deixar toda a população de Biguaçu tranquila, que a gente sempre torce para a harmonia e o bem-estar entre os povos, né? E nós somos os legítimos representantes desse povo. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença e a manifestação do prefeito municipal, não havendo inscritos para as manifestações parlamentares, obedecendo o que dita o regimento, nós declaramos intervalo regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de sugerir ao Vossa Excelência que sugerisse ao plenário que a gente trocasse a sessão. Está colocado ao plenário no sentido de que possamos dar continuidade à sessão. Os que concordarem permaneçam como estão. Desta forma, nós passaremos as matérias que constam para apreciação deste legislativo, constantes da ordem do dia. Iniciamos com as emendas aditiva, supressiva e modificativa ao projeto de lei número 100/2010. Essas emendas são de autoria da vereadora Salete Orlandina Cardoso, Wilson Norberto Alves e José Braz da Silveira. O vereador Braz, é exemplo de ontem, deve querer defender tais emendas. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentos especiais ao nosso prefeito municipal que nos visita e também o nosso vice-prefeito. Cumprimentar a todos os nossos munícipes aqui presentes, os internautas que nos acompanham via internet e também os ouvintes da Rádio Biguaçu FM. O projeto que ora se discute são alterações ao projeto de a lei municipal número esse projeto ontem foi retirado de pauta porque a cópia da lei que estava aqui estava incompleto. E hoje foi restabelecido, está completo, todas as folhas, todos os artigos, de maneiras que temos plenas condições de poder propor aos nossos pares as razões que nos levaram, eu, a vereadora Salete e o vereador Wilson, a apresentar essas emendas, que a nosso ver aprimoram bastante a proposta original que chegou a esta casa. Eu passo então a fazer as explicações, eu acho que em conjunto, né? Não sei se precisa ser uma a uma, os colegas que decidem. Exatamente. Então, a proposta é de fazer algumas alterações na lei, e uma delas, por exemplo, no artigo 2º, que a gente propõe uma alteração na redação, passando a vigorar com a seguinte redação. O Conselho Tutelar será composto de 5 membros titulares e 5 suplentes, com mandatos de 3 anos, permitido uma reeleição. A proposta original não falava em uma reeleição, permitia reeleição e poderia ser mais que uma. O artigo 4º, a gente está propondo também uma alteração e passando a redação, segundo a emenda, a vigorar com o seguinte teor. Artigo 4º. São requisitos mínimos para candidatar-se a exercer a função de conselho tutelar.
Aí vem os incisos. O inciso primeiro, demonstrar conhecimento e idoneidade moral. 2, ter idade superior a 21 anos. 3, residir no mínimo há 10 anos no município. 4, demonstrar experiência de 3 anos na promoção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 5º, ter 2º grau completo no mínimo. A lei original falava em curso superior, e aí restringe muito. Uma pessoa com 2º grau e conhecimento na área já, ao nosso ver, tem condições plenas de ser conselheiro. O inciso 6º, ser inscrito como eleitor do município há 5 anos no mínimo. E o inciso 7, ser habilitado para dirigir veículo automotor. Por que isso? Porque o conselheiro tutelar, ele hoje requer a contratação de motorista para prestar o serviço. Então aí, se é exigido dele a habilitação, ele mesmo pode dirigir. Facilita, economiza para o município. E evita que se requisite do Poder Executivo a colocação de motoristas à disposição do Conselho, porque os próprios conselheiros podem dirigir. Então essa é uma exigência que a gente está fazendo. O artigo 8º, que a gente está propondo também uma alteração, na lei original fala em 90 dias de antecedência à eleição. A proposta de alteração do Executivo veio com 60 dias, e nós achamos que 30 dias é razoável. Então, estamos propondo que o edital para a convocação das eleições, para a escolha dos conselheiros, seja publicado com 30 dias de antecedência, que a gente acha já um prazo satisfatório e não necessita mais do que isso. E também o artigo 18, quando diz que o conselheiro que assumir, disputar a eleição, participar de diversas funções, ele perde a condição de conselheiro, e se não renunciar, ele fica considerado automaticamente, perde o mandato. Criamos um artigo, uma emenda aditiva, que esse artigo, no contexto da lei, aí a gente vê em que ponto ele pode ser inserido, que autoriza o Poder Executivo a contratar para auxiliar os serviços do Conselho Tutelar um psicólogo, um advogado, um assistente social e um auxiliar de serviços gerais. Isso aqui é o seguinte: como a Câmara não tem o direito de determinar, obrigar, aí a gente diz aqui que o prefeito poderá, fica naturalmente sob a decisão do Executivo, mas quando a gente usa a palavra poderá, a gente está sugerindo. Então fica um artigo também com bastante propriedade ao nosso ver, porque nada mais interessante do que esses profissionais para auxiliar o trabalho do Conselho Tutelar. E, por fim, a gente propõe a supressão dos artigos que a gente entendeu que, com essas modificações, eles ficam sem sentido, que é o artigo 2º, o artigo 3º e o parágrafo único do artigo 16. Com essas explicações, eu acredito que ficou claro, e se os colegas tiverem ainda alguma dúvida, a gente pode esclarecer de maneira mais minuciosa, mas são essas as alterações que a gente está propondo. Vereador, eu gostaria de uma parte. Pois não. Eu acho interessante, sim, não é, que se coloque para os 30 dias, o anúncio de 30 dias. Diminuir para 30 dias. Mas desde que a relação das associações ou das pessoas aptas a votarem esteja disponível. Porque me parece que é o que não acontece agora. Digamos que sai amanhã, essa relação passa a contar os 30 dias, mas há necessidade que a relação dos votantes já esteja disponível. Não, a própria lei já estabelece quem são as entidades que têm direito a voto. E aí, isso sim, aí é a obrigação da comissão que organiza a eleição de dar publicidade a isso. Pode ser em jornais, pode ser no mural da prefeitura, pode ser diretamente as entidades que têm direito a voto, mas essa previsão já está na lei, presidente. Perfeito, obrigado. muito obrigado. Continua em discussão, vereadora Salete Orlandina Cardoso, uma das autoras do projeto, da emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssimo prefeito, vice-prefeito, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, quero cumprimentar o
nosso querido Zé, né? Sempre operante e sempre presente. Os nossos ouvintes da Rádio Biguaçu e os nossos internautas. Muito boa noite. Bem, senhores, é até oportuna a presença do prefeito, do vice-prefeito nesse momento, porque ambos, não somente eles, é claro, é do conhecimento de todos os vereadores, a necessidade de fomentar ainda mais o trabalho do Conselho Tutelar, haja vista o grande número de problemas que a gente tem na defesa da criança e do adolescente e, às vezes, até na liberdade da criança e do adolescente, vamos dizer assim. E o que a gente fez, nós nos reunimos algumas vezes, o vereador André também participou, inclusive eu gostaria de até ratificar e sugerir, pedir para que ele permita também a colocação do nome dele nas emendas, até porque, né, nós chegamos a participar de reuniões juntas, e a ideia, na realidade, do projeto, da emenda ao projeto, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, é verdadeiramente ter um trabalho do Conselho Tutelar com começo, meio e fim. É para verdadeiramente nós termos um Conselho Tutelar operante. Porque a gente que tem a experiência naquele ramo, nós somos sabedores de que não há somente, como a gente foi procurado através do Conselho de Direitos, que tem que ter só níveis superiores. Não necessariamente, nós temos muitas pessoas que tecnicamente são muito bem preparadas e comprometidas. Para ser conselheiro tutelar, primeiramente, prefeito, há de ser comprometido com a sociedade. Principalmente porque é um serviço realmente que requer esse comprometimento. E essas situações do atendimento de advogado, de psicólogo, de um acompanhamento dos casos, ele tem que ser feito com um profissional da área e com destino para qual? O que o Conselho Tutelar, um conselheiro tutelar hoje, ele pode ser médico, ele pode ser professor, ele não opera como médico. Ele não faz o trabalho dele como psicólogo, ele tem que fazer como conselheiro tutelar. É para isso que ele é eleito. Inclusive, não há essa permissão de um conselheiro tutelar fazer um tratamento psicológico com uma pessoa espancada ou violentada, né? Então, na realidade, a gente cria esses cargos para otimizar o trabalho do Conselho Tutelar. Um grande avanço também, no meu ponto de vista, é o conselheiro tutelar ter a habilitação. Por quê? Porque vive em regime de plantão. Chegou uma criança, ou o pai fugiu com a criança, ou a mãe fugiu com a criança, o conselheiro tutelar tem que ir acompanhar a polícia civil ou a militar. Ele não tem que esperar o motorista, ligar para o motorista, vir o motorista, ele é o plantonista, ele pode, a delegacia tem o seu plantão, tem o número dele de telefone, ele pode sair dali do local e já acompanhar a polícia, não vai precisar que chame o motorista para ir na casa dele buscá-lo. Então, quer dizer, é mais um avanço que a gente entende que é bastante interessante também. Por que morar no município 10 anos e ser eleitor do município 5 anos? Morar no município há 10 anos, qualquer pessoa pode provar. Qualquer pessoa pode provar que mora no município há 10 anos. Agora, conhecer a rua João Joaquim Cardoso, conhecer a rua Manuel José Francisco Sodré, enfim, conhecer o município é que é difícil. E a função de conselheiro tutelar exige que conheça-se o município de pé a ponta. Então, é mais uma questão importante morar no município há 10 anos e ser eleitor. Porque ninguém é eleitor deste município se não mora aqui, dificilmente. Ter moradia fixa há 10 anos. Então, eu acho que isso tudo facilita, otimiza. Eu acho que, se nós conseguirmos passar essa emenda, o projeto vai verdadeiramente melhorar bastante o nosso trabalho de conselheiro tutelar. Então, já pedindo o prefeito também, essas indicações, sugestões do advogado, do psicólogo, isso é uma luta da gente também bastante antiga, e não há um bom atendimento do Conselho Tutelar, não há um Conselho Tutelar que funcione se não houver realmente um atendimento e acompanhamento das vítimas, crianças e adolescentes da nossa cidade. Muito obrigado. Agradecemos a participação, ainda no processo de discussão das emendas, vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores,
o excelentíssimo senhor prefeito José Castelo de Champs, vice-prefeito Ramon Voling, nossos internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Eu quero aqui parabenizar os autores da emenda, dizer que realmente nós vamos ter um conselho tutelar mais enxuto, mais eficaz, mas que eu gostaria de fazer só uma observação na emenda da aditiva, né, onde fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar um psicólogo, um advogado, e um assistente social e um auxiliar de serviços gerais. Eu concordo. Só que, em vez de contratar, eu autoriza o Poder Executivo a criar o cargo e fazer ou concurso ou utilizar do concurso já existente. Porque assim, gente, depois que a pessoa está ali, ela começa a trabalhar, está afinada, entendeu? De repente resolve, muda, tem que tirar as pessoas. Então eu acho que é botar como efetivo, a própria lei já diz que hoje em dia, né, serviço público, né, tem que ser através de concurso público, tem que ser através da CT. Então eu gostaria que, né, que o pessoal, que no vez de contratar, criar o cargo ou fazer o concurso público para que essas pessoas possam. E que a gente desse um prazo aqui. Me concede uma parte? Pois não, vereador. Eu acho pertinente a vossa colocação, mas quando a gente faz a emenda usando a expressão poderá, essa faculdade fica ao Executivo. Se o Executivo entender que é melhor criar cargo de confianças para essa função, ele vai ter que fazer através de lei e vai nos enviar à Câmara. Se ele achar que deve aproveitar o pessoal do quadro para essas funções, é uma prerrogativa do Executivo, porque a Câmara, o legislador, não pode criar o cargo, a iniciativa tem que ser do Executivo. Então, por isso a gente usou a expressão poderá, apenas com a finalidade, vereador Vilmar, de deixar claro a necessidade desses profissionais para a prestação desse serviço. Essa que foi a nossa intenção. Eu agradeço a minha parte, mas só, eu acho que o Poder Legislativo, o fato de nós autorizar a contratação é uma coisa. Criar o cargo, lógico que é diferente, porque o Executivo vai ter que criar esse cargo, porque não existe esse cargo dentro do Conselho Tutelar, ele vai ter que ser criado, e lógico que criando o cargo, ele vai ter que aqui dar o direito ou usar do concurso das pessoas, ou que ele possa, né, fazer um novo concurso para dentro. Então, assim, na realidade, contratar, se não existe, com todo respeito, se não existe o cargo, como é que o prefeito vai contratar? Vai ter que criar primeiro o cargo, para depois, então, fazer. Dessa forma, senhor presidente, eu queria agradecer, só para contribuir, mas assim, porque não existe o cargo. Vai ter que criar o cargo primeiro. Depois, então, o que você vai decidir? Ou vai pegar lá do quadro concurso, ou vai fazer o concurso, ou vai contratar. Do meu ponto de vista, deve pegar ou do quadro, concurso que já tem, ou fazer um novo concurso para esses cargos que foi criado para o Conselho Tutelar. Obrigado. Agradecemos a participação e a emenda continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem com as emendas sugeridas permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Senhor presidente, só uma questão, como é que ficaria essa emenda aditiva? É criar, poderá criar, ou contratar? Vereador José Brás, por favor. Criar? Ou poderá contratar. A gente pode mudar. Aí contrata. Poderá. Se ele quiser contratar, ele pode pegar. Mas ele tem que criar o cargo. Criar e... Não, criar nós já estaríamos criando. Não, aqui na emenda, autoriza o chefe do executivo a contratar. Não quer dizer criar. Aí, já criar os cargos de psicólogo, advogado, tá? E contratar ou fazer o concurso que, no meu ponto de vista, de lei de responsabilidade fiscal, como é um serviço público, e a lei determina que ser efetivo ou fazer aquelas provas do seletivo,
Seria isso, mas não contratar. Contratar o contrato que eu quero. Realmente, eu quero o que eu quero. Realmente é pertinente a colocação. Mas a gente faz essa correção para segunda-feira, segunda votação, e já apresentamos. Está correto, já? Perfeito, perfeito. O Executivo tomará aquela melhor posição para o CARES. Sim, vereador, assim como a lei, ela identifica 5 cargos de conselheiro tutelar, quer dizer, um dia esta lei criou esses 5 cargos. Foi essa lei, exatamente essa lei que criou esses 5 cargos. Ela criou, a 788 criou 5 cargos de conselheiros tutelares, com salário de um CC4, enfim. O artigo diz o seguinte: fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar, não a criar, a contratar um psicólogo, um advogado, um assistente social e um auxiliar de serviço, para dotar o Conselho Tutelar da estrutura mínima do pessoal, bem como desenvolver as suas funções. Bem, está na mão da maioria, eu colocaria criar, e como colocou o... Mas vamos dar um... A Procuradoria também no município vai analisar antes. Sim. O vereador, se colocar criar, vai abrir mais um precedente para aumentar os custos do município. Como o tipo que está em emenda, ele poderá. Se ele não o fizer, ele pode pegar do quadro. Certo? E se ele quiser contratar, ou se ele criar, ele tem que passar por essa casa. Aí ele vai criar, aí fica limitado ao concurso ou ao teste seletivo. Aí fica na opção do prefeito, do Poder Executivo. Na verdade, por uma questão de justiça, a minha forma de entendimento, nós estamos autorizando-os a contratar. Senhor presidente, questão de ordem. Na realidade, eu acho que até é bastante discutível, vai ter que ser discutível no seio da administração. Primeiro, vereador, porque vai tratar-se de cargos com algumas especialidades. Não adianta também contratar uma psicóloga que não trabalhe numa função destas. Então, na realidade, é até uma questão da própria Procuradoria do município, vereador. Ele vai ter o direito de contratar ou de criar o cargo, ele vai ter o direito de contratar. Agora, a fórmula que ele vai fazer esse teste seletivo, ele pode, inclusive, criar os critérios. Porque também não adianta trazer uma psicóloga que também não conhece Biguaçu. E daí ele também vai poder criar os critérios. Vereadora, me nesse permite, teste seletivo. Aí seria uma outra, vereador, me permite, aí seria talvez eu acho uma outra situação. Eu sugeriria se os vereadores que assinaram a emenda se aceitariam a seguinte situação. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar um psicólogo, um advogado, um assistente social e um auxiliar de serviços gerais para adotar o Conselho Tutelar da estrutura mínima de pessoal para bem desenvolver as suas funções, contratações essas feitas dentro dos preceitos legais. Podemos acrescentar isso? Aí tem que ser contratado dentro dos preceitos legais, ou fazer concurso. Porque assim, como a vereadora Salete colocou, criar critérios. Mas que critério é esse? Eu posso criar um critério que seja para beneficiar quem eu achar que eu devo beneficiar. Agora, se já cria o critério por nós aqui, que o critério tem que ser esse e aquele, eu acho que já faz uma forma mais transparente, fica para o Executivo já um projeto formal completo, porque isso aqui deixa também à vontade. E eu acho que nós, como legislador, e respondendo pela lei de responsabilidade fiscal, eu acho que tem que criar os cargos, já dizer cada cargo criado qual a sua finalidade e que tipo. O vereador se sentiria satisfeito com essa colocação? Sim. Então nós vamos, a lei será complementada. Eu solicitaria ao vereador Brás que providenciasse, e em seguida colocado em votação, uma vez que já foi bastante discutida. Senhor presidente, só já justificando, para a gente também colocar ali também, o nome do vereador André Clementino da Silva nas emendas, que também participou conosco das reuniões
e discussões das emendas. Obrigada. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Com os pareceres técnicos, passaremos agora... Observada a legislação sobre a matéria. Necessariamente tem que observar... Perfeito. Eu me dou por satisfeito. E fica aqui, foi colocado numa só via, vereador? Tá perfeito. Então, passaremos inicialmente ao julgamento das emendas aditivas, supressiva e modificativa, agora anteriormente discutidas. Ele está em discussão. Não tendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em aprovação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado a emenda modificativa, supressiva e aditiva ao projeto de lei número 100/2010. Passaremos, portanto, à análise do projeto de número 100/2010, com as devidas emendas agora aprovadas. Os pareceres técnicos, Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Com uma observação conforme emendas apresentadas, considera-se, então, totalmente favorável, por intermédio da presidenta Salete Holandina Cardoso, Lédio Guerra, secretário, André Clementino da Silva, membro. Da Comissão de Justiça e Redação, também conforme emendas sugeridas, por intermédio do seu presidente Wilson Norberto Alves, Salete Holandina Cardoso, secretário, Nacete Tomás de Souza, membro. O projeto teve essas emendas e, portanto, o que for supressivo ao projeto já está, por entendimento, fora deste projeto. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Senhores, nós tivemos aqui, aqui até por falta de tempo, um requerimento que era para ser enviado já há mais tempo à Assembleia Legislativa, é uma moção de apoio ao projeto de lei número 01/2011, que tramita na Câmara Estadual da Assembleia Legislativa, que trata daquela punição dada aos militares. Essa é uma moção de apoio assinada por todos os vereadores, e a moção pugna também para que a Justiça faça cumprir a lógica legal e constitucional, decidindo favoravelmente as ações movidas pelos militares. Que ainda a Lei Federal 1291, sancionada em 13 de janeiro de 2010, que anistia policiais e bombeiros do Rio Grande do Sul, Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Distrito Federal, punidos por participarem de movimentos reivindicatórios. Em Santa Catarina, a lei não foi cumprida. Como está fora de ordem, esse requerimento ele não foi lido, eu pediria ao plenário que o considerassem lido e ou aprovassem ou não, para que amanhã mesmo nós façamos a remessa dele para a Assembleia Legislativa. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós aprovamos o requerimento, uma moção de apoio ao projeto de lei 001/2011 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Do Poder Executivo, projeto de lei 33/2011. Concede auxílio financeiro e dá outras providências à senhora Rejane Elisa Lucas Espíndola. Este projeto de número 33, ele está entrando em segunda votações, conforme informamos ontem, todos os pareceres técnicos amplamente favoráveis. É um auxílio de R$ 350, com a finalidade de comprar um óculos para a sua filha. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Legislativo, o projeto de lei 16/2011, denomina Via Pública Servidão Pedro Antônio Manes. Também com todos os pareceres
favoráveis. Esse projeto entrou e foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Legislativo, o projeto de lei número 17/2011 denomina Via Pública Servidão Adão dos Santos Chaves. Também entra em segunda votação todos os pareceres técnicos amplamente favoráveis e já discutido na sessão anterior. Portanto, encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação. Do Poder Legislativo, o projeto de lei número 18/2011 denomina Praça João Cardoso Filho e dá outras providências. Esse projeto também entra em segunda votação. Todos os pareceres técnicos estão favoráveis. Foi aprovado por unanimidade na sessão anterior e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, nós passaremos ao horário das explicações pessoais, convocando a vereadora Salete Orlandina Cardoso. Você sempre me ausentar pelos minutos, por isso? Senhor presidente, senhores vereadores, eu somente quero usar essa tribuna para solicitar ao Executivo Municipal, aproveitar já o prefeito e o vice, para que encaminhem uma carta de agradecimento aos moradores da rua Zeferino da Costa e vereador Antônio Fagundes, em agradecimento pela parceria feita com aquela comunidade, com o Executivo Municipal, para que hoje pudéssemos ter feito a inauguração daquelas vias que muito embelezaram o Jardim São Miguel. E, obviamente, gostaria de também usar esse momento para agradecer, né, o prefeito municipal, o vice-prefeito, que não mediram esforços, todos os vereadores que aprovaram os recursos necessários para a compra de 90% daquele material utilizado na obra, haja vista que a parceria da comunidade é em somente 10%, que é a mão de obra do calçamento. Então, gostaria de aproveitar em nome daquela comunidade, agradecer o prefeito Castelo, o vice-prefeito Ramon, o Zé, nosso secretário de obras, e todos aqueles agentes públicos que colaboraram para a efetivação daquela obra. Muito obrigado. Vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Senhor presidente, eu pediria permissão para falar daqui mesmo. Concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, da honra de sua visita, eu só quero pedir, senhor presidente, para deixar registrado aqui e agradecer a revista Biguaçu Empreendedor, feito pela ACEBIG, né, que é a Associação Empresarial e Cultural de Biguaçu, juntamente com o CDL, que é a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Biguaçu. Aqui, parabenizando pela belíssima revista, onde também aqui eles fazem um agradecimento e parabenizando pelo aniversário do município, e parabenizar eles pelo trabalho que vem executando, vem trabalhando, a CEBIG e o CDL, uma parceria, né, junto também com a prefeitura, junto com o município. E uma coisa que me chama a atenção aqui, está limpo, está legal, é do meio ambiente, os catadores de pilhas, de bateria. Então eu acho que merece nosso respeito e merece que essa casa encaminhe, né, um ofício a essa entidade, serviço de entidade, parabenizando pela revista e agradecendo pelas palavras colocadas em prol de nossa cidade. Obrigado. Dessa forma, eu só queria deixar aqui registrado um desabafo pelo dia de cão que eu tive hoje, em função das inconsequências cometidas na sessão de ontem. Todos viram, todos assistiram, de modo que não há necessidade alguma
de se relatar mais o fato. Mas é coisa que, quer queiramos ou não, nos deixam muito tristes. Nos deixam muito tristes e esperançosos de que as pessoas consigam, pelo menos, ser um pouco mais coerentes, pelo menos ser um pouco mais... Se eu sei que não devo tomar tal remédio porque ele me transtorna, eu não devo tomá-lo. Porque quando a pessoa está transtornada, ela toma atitudes que, com certeza, não as tomariam em condições normais. Então, é importante que nós nos conheçamos, que nós saibamos quais os limites do nosso corpo, saber aquilo que nós podemos aceitar, para evitar ofender seres humanos alheios sem nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade. Sabe? São fatos que nos deixaram assim muito desagradados, muito chateados, muito, sabe? E o pior de tudo, não havia sequer um motivo para que determinadas atitudes fossem feitas. O jornalista em questão também gritava em altos brados que saiu daqui algemado. Eu consultei todos os presentes, mais os 2 policiais que tiveram na segunda vez, e mandei hoje uma carta ao tenente-coronel Heriberto Rocha Pérez, para que ele consultasse os outros 2 policiais, né, e, naturalmente, chamasse a pessoa para ele dizer quem o algemou. Porque são jogadas palavras aos ventos, são vereadores chamados, né, com frases de baixo calão, talvez fruto de algum remédio para nervos, ou alguma coisa que, misturado com água, faz um efeito dessa natureza. Queria deixar aqui o meu relato, e o pior de tudo, que eu estou fazendo esse relato com tristeza, porque era uma pessoa que eu tinha um excelente relacionamento, um bom relacionamento. Sempre foi tratado aqui com justiça, sempre foi tratado aqui com carinho, né? E seguramente nós não mereceríamos, a casa não mereceria, eu pessoalmente tenho mais absoluta convicção também não merecer, né? E essas coisas obviamente nós temos que superar, nós vivemos neste mundo e as pessoas nem sempre são iguais, mas quando são pessoas que a gente dá carinho, dá atenção e trata com justiça e recebe um retorno dessa natureza, nos fere muito mais. É muito mais fácil nós sermos atacados por um inimigo ou por um adversário ou de pessoas que nós considerávamos amigos. Isso fere muito mais. Pastor Nassete. Eu quero fazer minhas palavras, suas palavras também, presidente, mas enaltecer o trabalho do nosso procurador da Câmara, que por trás dos bastidores ele manteve a ordem enquanto nós estávamos aqui na sessão, e ele por trás dos bastidores ele tentou amenizar da melhor maneira possível. Então fica aqui um registro também de gratidão ao nosso procurador da Câmara Municipal de Biguaçu. Obrigado. Sem dúvida. Não havendo mais inscrito para as explicações pessoais, nós passaremos às matérias que serão deliberadas na próxima sessão do dia 30 de maio de 2011, que são os projetos de lei número 26, 38, 40, 41, 44, 45, 48, 49 e 50, 2011, do Executivo em primeira votação. Agradecendo a presença do prefeito José Castelo Deschamps, do vice-prefeito Ramon Vollinger, de todos os senhores vereadores que fizeram parte desta sessão, dos senhores munícipes que nos deram a honra da presença, alguns dos quais figuras carimbadas dessa sessão, que nos dão sempre ainda mais honra e mais satisfação em tê-los aqui. Agradecer aos internautas, agradecer aos ouvintes da Biguaçu FM e desejar a todos uma boa noite.